Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica, agora com a nossa quinta aula. Vamos falar agora de erros em análises químicas. Em química e nas outras ciências, o termo erro, ele refere-se à diferença ou à incerteza existente entre o valor medido e o seu valor tido como conhecido ou verdadeiro. Na aula anterior falamos sobre algarismos significativos. Vimos também que as medidas instrumentais, seja elas de qual natureza, mais complexas ou menos complexas, desde a medida de comprimento em uma régua ou a medida de massa em uma balança analítica, eles são todas medidas instrumentais. E todas as medidas instrumentais têm um erro associado. Vamos falar de dois tipos de erros: o erro absoluto e o erro relativo. O erro absoluto nada mais é do que a diferença do meu valor medido, que eu vou chamar de xi, e o meu valor verdadeiro, que eu vou chamar de xv. Então, suponha que o meu valor verdadeiro para uma determinada medida de massa são 3,010 gramas. Então, eu pesei na minha balança semianalítica esse valor. Balança semianalítica, pois apresenta apenas 3 casas decimais. E de posse de outra balança, vamos supor uma balança de precisão, aquelas de supermercado, eu pesei o valor de 3,05 gramas. E em outra balança, eu pesei o valor de 2,98 gramas. Todas essas medidas para a mesma massa. Eu considero o meu valor de maior precisão como sendo o meu valor verdadeiro. Na maioria das medidas químicas e físicas, o meu valor verdadeiro é o valor de maior precisão. Ou seja, a medida que eu faço em um equipamento que me dá um número mais confiável. No nosso caso, uma balança analítica, certo? No caso aqui, semianalítica, pois apresenta apenas 3 casas decimais, é um valor mais preciso do que um valor medido em uma balança de precisão de supermercado que tem apenas 2 decimais, certo? Então a quantidade de decimais, no caso de massa, vai me dar uma maior precisão. Justificaremos isso mais adiante. Podemos fazer o cálculo do erro absoluto pegando o meu valor que eu medi, certo? Que foi 3,05, e subtraindo ele do meu valor verdadeiro, que é 3,010. Esse cálculo dado em módulo, podemos colocar o sinal de módulo na nossa fórmula, porque não vai nos interessar em um primeiro momento o sinal, se é positivo ou é negativo. Podemos dizer que o erro absoluto, neste caso, será igual a 0,04 gramas. Então, esse valor aqui, ele vai ser o meu erro absoluto. Comparando o valor que eu considero como verdadeiro e o meu valor medido, o meu erro absoluto é 0,04 gramas. Calculando agora o erro absoluto para a minha segunda medida, eu tenho que o meu erro absoluto vai ser igual ao meu valor medido, 2,98, menos o meu valor verdadeiro, 3,010.
eu coloco o módulo aqui, porque se o meu valor medido for menor do que o verdadeiro, eu não vou ter problemas com o sinal, né? O sinal ele não vai ser significativo para a minha interpretação do meu resultado. Para o que queremos demonstrar. Assim, o meu erro absoluto para essa minha segunda medida vai ser em módulo igual a 0,03 gramas. Perceba que o sinal negativo não aparece porque está em módulo. Observe também que esse valor apresentado ele está com a quantidade correta de algarismos significativos. No caso, a quantidade correta de casas decimais. Lembre que isso daqui é uma subtração, então eu vou manter a quantidade de casas decimais do meu menor valor, aproximado da maneira correta. Da mesma forma, 0,04 gramas. Percebam que com essas duas medidas instrumentais aqui, eu posso comparar os meus resultados. Também podemos calcular o erro relativo. O erro relativo ele é dado como o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Isso significa que o meu erro relativo ele vai ser dado em porcentagem. Em termos de interpretação, o erro absoluto ele é mais limitado do que o erro relativo, porque o erro relativo ele permite que eu entenda a minha variação entre o erro absoluto pelo valor verdadeiro em termos percentuais. Então eu posso calcular o meu erro relativo para os dois casos acima. Então meu erro relativo no primeiro caso seria 0,04 dividido pelo meu valor verdadeiro, que é 3,010 vezes 100. Então, meu erro relativo vai ser igual a 1,3289%. Perceba que aqui eu não estou levando em consideração os meus algarismos significativos. Então isso está errado. Eu tenho que levar em consideração a quantidade de algarismos significativos que eu tenho dos meus dois valores experimentais. Devemos sempre respeitar os algarismos significativos, pois eles representam a grandeza física daquele meu valor experimental, no caso, uma medida de massas. Os números que eu obtenho fazendo cálculo na minha calculadora ou de forma manual são valores algébricos, eles não apresentam significado físico. Quem vai me dizer o significado físico é a minha unidade de medida, onde foi gerado aquele meu valor. Então eu realmente tenho que respeitar os meus algarismos significativos, porque eles guardam a grandeza e o significado real daquele meu número. Como eu sei a quantidade de algarismos significativos que eu possuo? Basta escrevê-los em notação científica. No caso, aqui no nosso valor verdadeiro, eu tenho 4 algarismos significativos: o 3, o 0, o 1 e o 0. Porque essa é uma massa e esse meu zero final aqui, ele faz parte da precisão daquele meu valor. Já aqui, eu tenho 0,04. Eu posso escrever esse número em notação científica. Esse número será igual a 4 vezes 10 a menos 2. A minha vírgula andou 2 casas. Então, eu só tenho um algarismo significativo. Isso significa que o meu erro relativo só terá um algarismo significativo, porque eu estou fazendo uma
divisão e multiplicação. Então, o meu erro relativo aqui será igual a 1%, certo? Se esse número aqui, porventura, tivesse um zero aqui, ele seria 4,0. Então, nesse caso, teria dois algarismos significativos. E aqui eu teria dois algarismos significativos. Percebe como funciona? No segundo exemplo, também podemos escrever o erro relativo. Vai ser igual ao meu erro absoluto, 0,03, dividido pelo meu valor verdadeiro, que é 3,010 vezes 100. Então, o meu erro relativo vai ser igual a 0,997%. Da mesma forma que eu falei anteriormente, aqui eu só tenho também um algarismo significativo. Então, se eu tenho um algarismo significativo, esse meu erro absoluto vai ser 0,9, sendo que o meu primeiro algarismo não significativo é maior que 5. Então, a forma correta de escrever esse meu erro é 1%. Então, percebam que, em termos de erro relativo e na aproximação correta dos meus valores experimentais, os meus erros, que de forma absoluta foram para mais e para menos, mais 0,04, para menos 0,03 em módulo 0,03. Isso faz o erro relativo mais fácil de ser comparado. Ok, pessoal? Então vamos falar agora de precisão e exatidão. A ideia de precisão e exatidão, embora muito difundida e utilizada muitas vezes como sinônimos até pelos próprios cientistas, não são conceitos subjetivos ou triviais. Existem diferentes formas de calcular e expressar esses parâmetros analíticos. Compreende-se como precisão em análises químicas a concordância de uma série de medidas de uma mesma grandeza. Vamos fazer um exemplo para começarmos a entender de fato o que é precisão. Vamos utilizar o exemplo de uma medida de massa, utilizando uma balança analítica com 4 casas decimais. Vamos fazer um breve exercício mental. Imagine que você vai pesar pequenos cadinhos de porcelana para fazer um experimento de queima de amostras de vegetais, chamada calcinação. Não existe 2 vidrarias, 2 equipamentos de laboratório com igual medida de massa, pois mesmo que tenham o mesmo volume interno, esses materiais acabam sendo produzidos com massas um pouco diferentes de sua matéria-prima, que para medidas analíticas fazem toda a diferença. Então você precisará medir 5 cadinhos e você vai obter as seguintes massas: 20,0384 gramas, 20,0736 gramas, 19,1235 gramas, 19,1198 gramas e 19,0991 gramas. Se considerarmos que o nosso valor verdadeiro para esses cadinhos seria 20,0651 gramas, por exemplo, podemos fazer algumas considerações, algumas observações estatísticas com esses números. Nós podemos dizer que as medidas 20,03 e 20,07 são medidas mais próximas uma da outra. Então, isso daqui são medidas que possuem
que guardam uma certa precisão entre elas. Da mesma forma, esses três outros valores aqui, 19,12, 19,11, 19,09, são valores que estão mais próximos entre si. Então podemos dizer que eles guardam uma precisão entre eles. Se compararmos esses valores com o valor que a gente atribuiu como sendo verdadeiro, então esses valores aqui, eles estão com um erro menor. Então dizemos que eles são valores mais exatos, porque estão mais próximos do valor verdadeiro. E podemos dizer que esses valores aqui de baixo são valores menos exatos, porque estão um pouco mais distantes do valor verdadeiro em comparação aos dois valores iniciais. A medida de precisão, ela não é arbitrária. Existem diversas formas de calcular a precisão, ou seja, a proximidade de valores experimentais. A maneira mais simples de calcular a precisão é através do desvio padrão. Existem várias formas de calcular o desvio padrão. O desvio padrão mais comum que nós utilizamos é o desvio padrão amostral. Ele é dado por S minúsculo, que significa o desvio padrão, que vai ser igual a raiz quadrada do somatório dos meus valores medidos menos a média desses valores ao quadrado, dividido por n, que é o número de medidas amostrais menos 1. Então, essa é a fórmula do meu desvio padrão amostral. Para calcular o desvio padrão, precisamos saber também calcular a média. A média é bem conhecida de nós. Ela vai ser o somatório de todos os valores medidos dividido pelo número de amostras. Podemos calcular a média desses 5 medidas de massa de cadinho. Então eu represento com X com um traço em cima e eu posso calcular essa média. A média vai ser a soma de todas essas 5 medidas, certo? Então eu posso representar da seguinte forma: 20,0384 mais 19,0991 dividido por 5, que é o número de medidas que eu tenho. O meu valor médio será igual a 19,49088. Perceba que esse meu número aqui, ele não está correto, porque eu tenho uma quantidade de casas decimais maior, certo? Então, eu vou ter que deixar o meu número com apenas 4 casas decimais, certo? Esse 5 aqui é uma constante, é um número inteiro. Ele tem infinitos algarismos significativos, tá certo? Então eu não considero o algarismo significativo desse meu valor inteiro, por uma questão conceitual. Então 19,49008 eu preciso arredondar esse meu valor. Então esse meu último algarismo aqui, que não é significativo, ele é maior do que 5. Então eu vou ter que a minha média vai ser igual a 19,4909 gramas. Está aproximado da forma correta. Ok, pessoal? Então, limpando aqui o nosso slide, nós temos que a média que nós calculamos para os 5 cadinhos é igual a 19,4909 gramas.
Podemos calcular o desvio padrão para todas essas 5 amostras também. Temos que o desvio padrão S amostral vai ser igual a raiz quadrada do somatório dos meus valores medidos menos a média desses valores ao quadrado dividido por n menos 1. Assim, podemos calcular que S vai ser igual a raiz quadrada dos meus valores. Vou colocar 20,0384 menos 19,4909 ao quadrado mais 19,0991 menos 19,4909 ao quadrado, dividido por 5, que é o número total de medidas, menos 1. Então, fazendo todo esse cálculo aqui, nós temos que o desvio padrão vai ser igual a 0,5161 gramas. Podemos expressar a média e o desvio padrão da seguinte forma: média mais ou menos o desvio padrão. Isso significa que para esses cadinhos aqui, o meu valor médio é os 19,4909, com desvio padrão de 0,5161 gramas. Esse desvio padrão aqui, que é uma medida de precisão, ele fala sobre a flutuação dos meus resultados. De uma forma simples, é como se o meu valor médio ele flutuasse para mais e para menos 0,5161 gramas. Por sorte, as nossas calculadoras científicas, elas fazem esses cálculos de uma maneira bem simples. Eu vou deixar o link para vocês de como fazer esse cálculo utilizando a calculadora. Na prática, nós fazemos o desvio padrão média e outros cálculos estatísticos para uma quantidade muito grande de valores experimentais. Então, nós utilizamos as planilhas, como por exemplo, a planilha do Office, que é o Excel, e vários programas estatísticos. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, a precisão é uma medida de proximidade entre os meus valores. A precisão mede o quão próximo os meus valores eles estão. Dentro de precisão, dois conceitos são muito úteis no dia a dia do laboratório, que são as medidas de repetibilidade, onde a minha precisão, a minha proximidade das medidas são para as medidas de uma única amostra. Então, eu faço a medida de uma amostra várias vezes e essa medida pode flutuar, deve flutuar, e essas medidas de uma única amostra eu chamo de repetibilidade. E reprodutibilidade são o que nós fizemos no exemplo anterior. Nós fizemos medidas da massa de cadinhos de vários cadinhos diferentes, ou seja, no caso, os cadinhos eram as nossas amostras. Então, nós vimos a reprodutibilidade da massa dos cadinhos para aquele exemplo que nós acabamos de fazer agora. E como já falamos de exatidão, compreende-se como exatidão a concordância do valor verdadeiro com o valor medido, ou seja, está relacionado com os erros, sobretudo o erro absoluto. Assim, em um resumo bem didático, podemos dizer que a precisão ela está relacionada com a proximidade
das medidas. E a exatidão está relacionado com o valor correto. Falaremos mais de precisão e exatidão nas próximas aulas. Nesse exemplo clássico de precisão e exatidão, nós temos a figura de um alvo, onde o meio desse alvo significa a média, o valor verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos para cada pontinho desse uma medida experimental. Isso significa o quê? Que as minhas medidas experimentais, elas estão bem dispersas, longe da média central. Nós chamamos isso de medidas de baixa exatidão, porque a média central seria o valor correto, e baixa precisão, porque elas não estão próximas umas das outras. Elas estão distribuídas aleatoriamente ao longo do alvo. Nesse segundo exemplo, considerando sempre o centro do alvo como sendo o valor verdadeiro, então esses valores aqui das medidas experimentais, eles estão agrupados, não é? Ou seja, estão próximos uns dos outros, ou seja, apresentam precisão entre si, apresentam proximidade entre si, mas apresentam baixa exatidão, porque estão distantes do centro do alvo, que seria o meu valor verdadeiro. Então dizemos que estamos numa situação de baixa exatidão e alta precisão. Na prática, no laboratório, nós temos instrumentos, artifícios estatísticos e matemáticos que nos possibilitam saber se temos uma baixa exatidão e uma alta precisão. Ao longo do curso de vocês verão vários tratamentos estatísticos para tentar corrigir esse tipo de erro. Nessa situação, nós temos valores que estão em média, numa média relativa, próximas ao centro, que é o valor verdadeiro, né? Que seria a média verdadeira. Então dizemos que nós temos uma alta exatidão e uma baixa precisão, já que os valores estão dispersos. Situações como essa também são corrigidas estatisticamente. E o que todos nós desejamos em toda a prática, no nosso laboratório, em toda análise química que nós fazemos, é um processo onde eu vou conseguir uma alta exatidão, ou seja, as minhas medidas elas vão estar próximas do meu valor verdadeiro, e teremos também uma alta precisão, ou seja, os meus valores eles são próximos, reprodutíveis junto ao meu valor verdadeiro. Então, como resumo, temos que a precisão ela vai indicar a proximidade dos meus resultados, né? Ou seja, a reprodutibilidade deles. Valores muito próximos entre si indicam uma precisão em suas medidas. Uma das maneiras mais simples de calcularmos a precisão é através do desvio padrão. Falaremos mais sobre ele. E a exatidão refere-se à proximidade dos meus valores medidos com o meu valor verdadeiro. Existem estratégias experimentais para conhecermos o nosso valor verdadeiro. Uma das maneiras mais simples de calcular o valor verdadeiro é através do erro absoluto e através do erro relativo percentual.
Por fim, dentro das análises químicas, nós temos os erros sistemáticos e aleatórios. Erros sistemáticos ou erros determinados são erros que são corrigíveis e eles são reprodutíveis. Esse tipo de erro, ele pode ser pessoal do analista, que basicamente é o mais comum dos erros, onde o analista, a pessoa que está realizando a análise, ela usa de forma incorreta vidrarias, equipamentos, não realiza o método da forma adequada, o procedimento de acordo com as normas. Erro instrumental acontece muito quando nós temos aparelhos mal calibrados, mal instalados ou sem manutenção. Por exemplo, a balança analítica, se ela está mal calibrada, vidrarias de precisão, que nós ainda falaremos, se elas não tiverem calibradas, eu vou ter um erro de natureza instrumental. E erros de método, por exemplo, se eu não uso um método de forma adequada, um procedimento onde eu deveria controlar a temperatura, por exemplo, o tempo, a degradação dos meus reagentes. Então, se eu não avalio isso, eu estou cometendo um erro de método. Os erros aleatórios ou indeterminados são erros que eles não podem ser corrigidos, mas eles podem ser minimizados. Um exemplo de erro aleatório que nós temos, inclusive, nas nossas aulas, videoaulas, é o ruído de fundo. Então, o ruído causado por interferência elétrica, sonora, mecânica, ela é um erro aleatório que pode ser minimizado, pode ser até imperceptível, a depender das condições, mas não pode ser removido, né? Pode não ser mensurável para a nossa audição, mas o ruído ele não é removido. Falaremos mais de erro aleatório em nossas próximas aulas. Por fim, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Todas as medidas físicas possuem um certo grau de incerteza associada ao processo de medição. Verdadeiro. Não existe nenhuma medida física que não tenha um erro associado, porque as medidas físicas elas utilizam padrões. Então nós utilizamos padrões de comprimento, padrões de tempo, padrões de volume, padrões de quantidade de matéria. E para determinar as propriedades que nós queremos, nós utilizamos propriedades físicas das substâncias através de equipamentos, dos mais simples, desde uma régua, aos mais complexos, como uma balança analítica, uma microbalança, um equipamento cromatográfico de alta resolução. Todo o valor numérico, que é o resultado de uma medida experimental, terá uma incerteza associada. Verdadeiro também. Por isso que nós utilizamos os algarismos significativos e as unidades de medida, para que aquele nosso número algébrico ele tenha um significado físico real. É necessário conhecer e expressar o intervalo de confiança dos resultados? Sim. A maneira mais simples de fazer isso é a média mais ou menos o desvio padrão. Trabalharemos mais sobre isso adiante. Não há como evitar incertezas em medições, mas é possível melhorar métodos e técnicas para minimizá-los. Exato. E os erros e incertezas são conhecidos e calculados por meio de tratamento estatístico dos dados experimentais, para que se obtenha um resultado analítico, ou seja, a informação desejada. Exatamente.
existem áreas da química analítica, que nós também falaremos nas próximas aulas, que elas se dedicam a planejamento de experimentos, a tratamentos de dados estatísticos. Por enquanto é só. Até a próxima.